a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas, para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às Tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Assim será, em nome de Jesus. Gênesis 37, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Diga comigo: e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e tragam-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos, pode me dizer onde estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Diga comigo: lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. E planejaram fazer o quê? Matá-lo. Você vê que é isso que muitas vezes acontece na vida de muitos. É dessa forma que o mal trabalha. Para matar os sonhos. Acabar com os projetos, com a esperança na vida de muitos. Mas uma coisa é certa e que todo mundo precisa entender. Diga comigo: ninguém pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na vida de um homem. Ninguém pode. Ninguém pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na vida, na sua vida. Ninguém pode. E é nessa direção que
você deve colocar as suas forças, o seu foco. Porque nós falávamos, deixa eu só, antes, grava aqui 37:19, mas coloca 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 16, 9, e depois nós vamos para o 13. Diga comigo, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Mas lê o resto. Uma porta ampla e promissora. Mas há muitos adversários. Muitos são os adversários. E aí, o que fazer para vencer isso? 13. Diga comigo, estejam vigilantes. Não é dispersos, desatentos, é extremamente atentos. Isto falando espiritualmente. Vigilante espiritualmente. Estejam vigilantes. Diga comigo, mantenha-se firmes na fé. O que acontece é o que nós vamos ver, que essa é a postura que José manteve. O que acontece muitas vezes, as pessoas, mesmo a porta ampla e promissora sendo aberta, quando surgem as dificuldades, quando surgem os problemas, as adversidades, as pessoas estão distraídas, não se mantêm firmes na fé, enfraquecem na fé. Ao invés de se manter firmes, diga comigo, homens de coragem, se tornam pessoas covardes, medrosas, começam a fugir, quando deveriam se manter na mesma postura, homens de coragem, enfrentando, mantendo-se firme na fé, se agarrando à palavra, se agarrando às promessas. Se Deus me prometeu, se Deus tem um propósito comigo na minha vida, vai se cumprir. Não adianta se levantar, não adianta se levantar muitos adversários, todos vão cair. Mantenha-se firme na fé, sejam homens de coragem. Diga comigo, sejam fortes. Quando não acontece o que espera, enfraquece. Só para concluir, próximo versículo. Façam tudo com amor. Uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Eu não esperava que tinha adversários. Claro que tem. Esse adversário pode ser externo, esse adversário pode ser interno. Esse adversário pode ser um fator externo, como pode ser um fator interno. Pode ser situações literalmente que se levantem externamente, mas pode ser situações que se levantam. Volta ao versículo anterior. Quando a pessoa deveria estar atenta, a pessoa está distraída. Quando a pessoa deveria se manter firme, quando a pessoa deveria se manter firme, a pessoa se abala, fraqueja, sai da posição. Quando a pessoa deveria se manter corajosa na fé, perde a coragem. Quando deveria se manter forte, enfraquece. Quando deveria continuar fazendo tudo com amor, faz tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, com revolta, com ira. Uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. A porta é ampla e promissora, mas há muitos adversários. Como diz, pode ser externo, como pode ser interno. Quando deveria manter firme, não consegue se manter firme. Quando deveria manter a coragem, está tomado pelo medo, pavor, covardia. Quando deveria ser forte, está fraco. Quando deveria fazer tudo com amor, está fazendo tudo com ira, com revolta, de qualquer maneira. Amém? Agora volta lá, por favor, 39:17. Era 19, né? Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, diga comigo, veremos então o que será dos seus sonhos. Isso não acontece nos dias de hoje?
Sim ou não? Vamos ver o que, o que será dos sonhos dele, dos projetos dele. Vamos ver no que vai dar. Espiritualmente, o mundo espiritual trabalha dessa forma, o diabo trabalha dessa forma. Vamos ver o que será dos sonhos dele. O que será desses projetos dele? Ninguém pode impedir a obra de Deus na vida de uma pessoa. Aliás, por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Diga comigo, como falávamos ontem, diga comigo, todas as coisas cooperam, contribuem para o meu bem. Você sabia que essa situação estava contribuindo, toda essa revolta, toda essa ira, toda essa tentativa de destruição estava contribuindo para que cumprisse o propósito que Deus tinha na vida de José? Sabia disso ou não? Sim ou não? Toda essa ira, toda essa revolta, toda essa perseguição, todo esse intento maléfico estava contribuindo para que Deus materializasse na vida de José o propósito que Deus tinha com ele. Vamos lá. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: diga comigo, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Nós pulamos várias etapas aqui, mas o que eu quero mostrar a você, que todo o processo, toda a luta, todos os adversários, eu quero que você grave algumas coisas importantes. Diga comigo, processos que José passou. José foi o melhor filho. Diga comigo, José foi o melhor filho. Pense nisso. Quando foi vendido como escravo para o Egito, ele se tornou escravo, servo. Diga comigo, José foi o melhor servo. Melhor filho, melhor servo. Injustamente foi parar na prisão. José se tornou o melhor exemplo na prisão. O melhor. Eu quero que você grave essas palavras. Quando você vê uma pessoa vencer, não é à toa. Tem alguns processos importantes. Como filho, o melhor filho. Tanto é que o pai tinha um carinho especial por ele. Como servo, o melhor servo. Injustamente foi parar na prisão. O melhor exemplo. Tanto é que todo o processo, a Bíblia diz que Deus era com ele. E passou também a governar a própria prisão. Porque o melhor exemplo. Isso diz alguma coisa ou não? Isso diz alguma coisa? Para pensar. Por que Deus ia promovendo em cada etapa? Porque era um bom exemplo. Era um exemplo de boas atitudes, de caráter, de uma boa postura. Deus podia promover. Não é o exemplo daquela pessoa que é péssimo exemplo em tudo. Não, era um bom exemplo. Cada processo foi cabeça, cada processo foi um bom exemplo. Em cada lugar que passou foi um excelente exemplo. Tanto é que a resposta é essa. A Bíblia diz, Deus era com ele. E aqui, ele estava ainda na prisão. Quando o faraó
porque na sua comunhão Deus trouxe várias revelações, interpretações na prisão. Quando Faraó ouviu dizer, mandou chamar ele. Ouvi dizer que se te conta um sonho, você sabe. Ele disse, não, isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Isso depende de Deus. É Deus quem revela. Amém? Não atribuiu a si, né, o poder, a capacidade, porque eu faço ou não. Não depende de mim. Isso depende de Deus. É Deus quem faz. Então, Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-los comido, não parecia que o tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes, e então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai acontecer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sobre o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhe perguntou: será? Diga comigo, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? O que Faraó viu nesse homem? O que Faraó viu nesse homem? A resposta está ali, ó. O que Faraó enxergou nesse homem? Viu nele o Espírito de Deus. Quando nós lemos coisas como estas,
Esses são um dos ensinamentos mais atuais, uma das revelações mais atuais. Que coisa incrível. Deus tem seus propósitos. Deus traz a revelação, dá o sonho a Faraó, ninguém pode revelar, mas o homem de Deus, que tem o Espírito de Deus, teve a revelação, a interpretação minuciosa do que aconteceria. Então, virão 7 anos de vacas gordas, 7 anos de grande prosperidade, 7 anos de fartura, 7 anos de abundância. O que fazer nesses 7 anos de fartura, de abundância? O Senhor vai armazenar, o Senhor vai guardar 1/5 de toda a produção, e aí vem os detalhes todos, e que não é só isso, é mais do que isso. Porque após os 7 anos de vacas magras, virão 7 anos, após os 7 anos de vacas gordas, virão 7 anos de vacas magras. E uma fome terrível, que vai comer os 7 anos de vacas gordas. Toda a direção e a revelação que Deus trouxe a José era do que fazer para não sentir os anos de vacas magras. Era que atitude ter para que, quando chegasse os anos de vacas magras, eles não sentissem. E o mais incrível, que será que vamos achar alguém como este homem? Diga comigo, em que está o Espírito Divino? E olha o que aconteceu. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio. Esse cargo não tinha. Não tinha outro que ocupasse essa posição. Foi criada para ele. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando, diga comigo, de toda a terra do Egito. É uma coisa linda. Olha aqui, não para por aí, vamos lá. Disse ainda o Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zefenate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, diga comigo, como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos.
O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, diga comigo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Opa, espera aí. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Diga comigo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Quer dizer, tudo que ele passou, a coisa mais linda, né? A gente não tem tempo para falar de todo o sofrimento, de toda a humilhação que passou, mas você vê o quanto vale a pena confiar em Deus de uma só vez. Deus transformou tudo, Deus cumpriu de uma só vez tudo que havia prometido a ele. Aliás, fez muito além, tirou ele daquela posição de humilhação, daquela desgraça, daquela derrota que estava, e colocou ele como o homem mais poderoso da face da terra, não só do Egito, da face da terra, na sua época, somente abaixo de Faraó, mas a última palavra era sua. Deu a ele uma família, deu a ele filhos, deu a ele honra, deu a ele prosperidade, tudo isso porque confiou em Deus, tudo isso porque não perdeu a capacidade de confiar, de obedecer, de servir a Deus. Parecia que não ia se cumprir, mas Deus fez tudo de uma única vez na vida dele. E ele está dizendo, dando testemunho, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Diga mais uma vez isso comigo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Quer dizer, o sofrimento que ele passou, a saudade do sofrimento, a humilhação, porque quem já ouviu pregar sobre José sabe da humilhação, correntes no pescoço, correntes no pé, a humilhação, a saudade, porque foi arrancado brutalmente da família, do seio familiar, levado para uma terra distante como escravo, e assim por diante. Vamos lá. O segundo filho chamou Efraim, dizendo, diga comigo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aonde você tem sofrido? Diga comigo, Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. Diga, Deus vai me fazer prosperar na terra aonde tenho sofrido. É o testemunho dele. E tudo isso por quê? Porque não perdeu a capacidade de confiar, de esperar, de obedecer, de ser fiel a Deus. Pouco tempo se passou. A humilhação foi grande? Foi grande. Mas uma coisa importante que eu quero deixar registrado para você. Quando o faraó procurou alguém para colocar naquela posição, ele não procurou o pós-graduado. Ele não procurou os sábios do seu reino, os economistas, os administradores. Quando o faraó procurou para ocupar aquela posição, ele procurou alguém que tinha o Espírito de Deus. Alguém que tinha o Espírito de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Ele procurou alguém que tinha realmente o Espírito de Deus na sua vida. As suas atitudes revelavam isso. As suas obras revelavam isso. Até porque, lembrando que antes de ocupar essa posição, de ser colocado nessa posição, ele se tornou servo, escravo. Mas na posição de escravo, a pessoa para quem ele foi trabalhar, servir, colocou todo o patrimônio nas mãos dele. E tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Tudo que ele colocava as mãos, crescia. Tudo que ele fazia, dava certo. Tanto é que aquele homem diz, tenho visto o quanto Deus tem me abençoado por seu intermédio. O quanto a minha prosperidade tem aumentado por seu intermédio. Melhor filho,
melhor servo, melhor escravo. Gostaria de usar essa palavra, mas o melhor presidiário. O melhor. E foi colocado numa posição como o melhor governador, o melhor administrador. E você vê que, às vezes, as pessoas falam assim, o que tem a ver? Por isso que eu digo, né? Nós não ensinamos religião. Porque servir a Deus é mais do que religião. Estou mostrando a você que servir a Deus é mais do que religião. Servir a Deus são revelações, sabedoria, inteligência, visão, direção, que é o que esse homem recebeu. Isso é uma visão incrível. Pega a tua Bíblia depois, nós não temos tempo para falar sobre isso. Mas esse sistema de administração é 100% atual hoje. Porque todo mundo tem os seus anos de vacas gordas. Todo mundo tem os seus anos de prosperidade. O que foi orientado a ele fazer naqueles anos de prosperidade? Armazene. Produza o máximo e armazene. Porque virão 7 anos de vacas magras. E o mundo não estava preparado para aquilo. Mas ele estava. Quando chegou as vacas magras, ele tinha em abundância. Quem quisesse comprar trigo tinha que comprar de José. O mundo ia para comprar trigo de José. Com isso, você viu que a prosperidade foi tamanha que todo o dinheiro veio para as mãos de José. Acabou o dinheiro. Mas o povo precisava comprar comida. Então, não tenho dinheiro. O que você tem? Tem rebanho, tem gado. Perfeito. Então, os rebanhos vieram para as mãos de José. Imagina quanto ele foi crescendo. Acabou os rebanhos. E agora, o que nós temos? Nós não temos mais, então faz o seguinte. Agora, as terras. Vem trabalhar para mim. Dou uma porcentagem para vocês. Dinheiro, rebanhos, terras, tudo vieram para as mãos dele. Porque era o único que estava preparado para aquele momento difícil que estava por vir. E isso porque tinha o Espírito de Deus. Mas o ponto principal que eu quero deixar registrado para você é que a promoção dele só aconteceu. O cargo que foi dado a ele, que não existia, foi colocado a ele, por quê? Aonde nós vamos encontrar alguém, um homem como ele, tão sábio, tão criterioso e que tem o Espírito divino? Esse foi o currículo dele. Foi por isso que ele foi colocado lá. Porque tinha o Espírito de Deus. E ter o Espírito de Deus não é ficar olhando para os outros e dizer assim: querido, Jesus mandou te dizer que Jesus te ama. Não é isso que os evangélicos fazem? Sim ou não? Jesus mandou te dizer que Jesus te ama. Não, não é isso. Ter o Espírito de Deus é ter uma conduta, uma postura, um caráter irrepreensível. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Ter o Espírito de Deus realmente é você ter uma comunhão profunda e íntima com Deus. É aquela velha frase: prega o Evangelho o tempo todo, se necessário,
Se necessário, abra a Bíblia. Mas não vai ser necessário, porque você prega na sua maneira de viver, com as suas boas obras, com a sua boa conduta, com as suas boas atitudes. Amém? Isso é ter o Espírito de Deus. É isso que vai te promover. É isso. Quando Deus quer promover, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não adianta perseguição, não adianta tentar as pessoas matar os sonhos, não adianta tentar matar no literal, não adianta. Se Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ninguém pode impedir o cumprimento desse propósito na vida da pessoa. Ninguém pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Diga isso para você mesmo, feche seus olhos e diga isso. Ninguém pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na minha vida. De ninguém pode impedir a realização das bênçãos de Deus na minha vida. Ninguém. O que você precisa fazer é crer nisso e confiar, obedecer, se aprofundar cada vez mais, se achegar cada vez mais a Deus. Ninguém pode impedir. Às vezes aquilo que se levanta contra você, parece que é para destruir. Não, às vezes aquilo faz parte do propósito. Aquela situação faz parte do propósito. Os irmãos de José não odiou José? Sim ou não? Não queria matá-lo? Sim ou não? Deus não impediu aquilo. Deus não impediu, todo aquele processo fazia parte do propósito. Eles só estavam contribuindo, até aqueles que odeiam, sem que eles saibam, eles estão cooperando para o nosso bem. Você sabia disso? Você sabia? Então não olha para quem te odeia como alguém ruim, não, porque às vezes ele está sendo até um instrumento. Está cooperando para o seu bem. Está cooperando para o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. O problema é que quando a pessoa não tem esse discernimento, não tem visão espiritual, ele age errado. Ele age da maneira errada. E ele mesmo impede o cumprimento de Deus, do propósito de Deus na vida dele. O cargo foi criado para ele, ninguém pôde impedir, sofreu, só que quando Deus cumpriu, fez tudo de uma vez na vida dele. Foi uma situação atrás da outra. Deu a ele uma posição de honra, deu a ele riqueza e grande. Deu a ele uma família, deu a ele filhos. Você vê que ele mesmo está dizendo assim: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que passei. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Operando Deus, quem? Ninguém pode impedir. Amém? Fique em pé, por favor. Eu quero porque quando Deus fala conosco dessa maneira, feche os olhos, por favor. É porque Deus, Ele quer realizar, cumprir com um propósito na sua vida. Então, só se preocupe com uma coisa. Tem sido perseguido? Tem sido odiado? Talvez esses seus perseguidores estão só cooperando para o processo, para o cumprimento da obra de Deus na tua vida. Eles estão só cooperando para isso. Só acelerando o processo para que se cumpra na tua vida aquilo que Deus quer realizar. Sabe o que tem que fazer parte como ponto principal do seu currículo? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Isso aí tem que ser o primeiro requisito aí no seu currículo. Porque quando Deus quer exaltar, promover, honrar, colocar numa posição de honra, não tem conversa.
Não adianta. Ninguém pode impedir o agir de Deus, a operação de Deus. Ninguém. Ele vai cumprir e acabou. Que você coloque dentro de você José como filho foi o melhor. José como escravo foi o melhor. Como servo ele foi o melhor. Estava contra a vontade dele na prisão, injustamente, mas foi o melhor lá. O melhor. O melhor. Foi o melhor em tudo. Tanto é que quando chegou no momento de ser extremamente honrado, o próprio faraó enxergou isso. Como? Quem? Onde vamos encontrar alguém melhor? Aonde vamos encontrar? Alguém como este homem, que possui o Espírito divino. Que o Espírito de Deus, que o Espírito divino esteja em você. E esse Espírito estando em você, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, não tem jeito, ninguém poderá impedir o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Ninguém. Coloque isso dentro de você. Ninguém. Então, que Deus se agrade de você. Que Deus se agrade. E você sabe que quem trouxe toda essa revelação, toda essa visão? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus trouxe. José, virá 7 anos de grande prosperidade. Você vai produzir e vai produzir como nunca. Você vai armazenar. Você vai guardar. Após os 7 anos virão 7 anos de vacas magras, de seca, de fome. Mas você vai estar preparado. E aí que você vai crescer. Aí que você vai prosperar. Para quem acha que José prosperou nos 7 anos de vacas gordas, está equivocado. Crescer mesmo, enriquecer, ele enriqueceu nos 7 anos de vacas magras. Porque ninguém tinha, ele tinha. Ninguém possuía, ele possuía. Quem quisesse comprar, tinha que comprar com ele. Quem precisasse vender, tinha que vender para ele. E arrebentou. Peça ao Espírito Santo que domine a sua vida, que dirija a sua vida.